Bigucci, um final de semana como você nunca viu. Maior evento de vendas da construtora terá imóveis a partir de R$ 169 mil. Neste sábado e domingo, 6 e 7 de abril, apartamentos em construção, apartamentos prontos para morar, além de unidades para locação, mobiliadas, salas comerciais e lajes corporativas. Evento de gastronomia com o grande chefe Rogério Ferreira. Tarde de autógrafos com Milton Bigucci em seu livro 7 décadas de futebol. Interessados devem confirmar presença em eventos@mbigucci.com.br. Olá, eu sou o chefe Rogério Ferreira do restaurante Esplana Grill e vou estar no Big Weekend da M Bigucci no dia 6 de abril para dar uma aula de como fazer um risoto maravilhoso. Você já confirmou sua presença? Espero você lá. Olá, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos assistem pelas redes sociais. Começa a edição desta terça-feira e olha, hoje um programa, sem dúvida nenhuma, histórico, que a gente vai falar basicamente, rapidamente, claro, 28 minutos não dá para falar tudo isso, mas o meu entrevistado tem uma história de 60 anos, 6 décadas, quase. Na política de São Caetano do Sul, do estado de São Paulo do Brasil. Ele já me corrigiu quase, ele não quer ficar muito velho, não. Mas eu estou aqui com o ex-vereador, ex-deputado estadual, ex-secretário, ex-vice-presidente do Banespa e hoje presidente do MDB de São Caetano do Sul, Floriano Leandrini. Leandrini, que honra, que satisfação te receber para essa entrevista ao vivo. Pois é, Alessi. A honra e a satisfação é minha. Te rever como um amigo de tantos anos e, ao mesmo tempo, cumprimentar você, os telespectadores da TV Grande ABC e dizer da minha alegria de poder estar aqui dialogando, falando um pouco de política contigo. Legal. Ele me corrigiu quando eu falei 60 anos, porque, na verdade, ele foi eleito pela primeira vez vereador em São Caetano do Sul em 1960. Então, nesse ano vai completar 59, né? Mas, olha, vereador empossado em 61 com 21 anos de idade, era diferente a política na época, né, Leandrinho? Ah, muito diferente. Acompanhei administrações antigas, do ex-prefeito Campanella, do prefeito Bacei, do prefeito Braido. Enfim, tive aí uma longa vida pública em São Caetano e depois saí daqui para ocupar outros espaços no governo do estado. Na Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa. Uma parceria memorável que a gente estava lembrando agora no bate-papo com o ex-governador Orestes Quércia, que deixou uma marca histórica no estado de São Paulo como realizador, né? Perfeitamente. Foi um grande administrador, foi um dos governadores mais completos que eu já vi na história política e administrativa de São Paulo. E eu me orgulho muito de ter sido amigo dele. Verdade. Pessoal, e gostava muito dele, e foi uma pena ele ter ido tão rapidamente assim. Verdade. E eu também me orgulho muito de ter sido funcionário dele no Diário Popular. Fiquei lá 10 anos, fizemos, sem dúvida nenhuma, naquela época, o melhor jornal do Brasil. Era o rei das bancas, a gente fazia. Isso porque ele dava total liberdade para a gente trabalhar e agir. E era, antes de tudo, jornalista, né? Porque começou em Campinas lá como colunista social. Foi. Ele começou, aliás, ele se elegeu vereador em Campinas, eu me elegi vereador em São Caetano, e a nossa amizade demanda daquela época. Verdade. Daí é que nós ficamos amigos e tivemos uma vida política conjunta durante longos anos. Legal, mas eu só fiz essa introdução, isso aqui merecia um livro à parte. Mas para vocês saberem de quem vai falar da política de São Caetano hoje. Estava conversando com o Leandrini, aqui é tudo transparente, viu, Leandrini? A gente conta os bastidores para o telespectador.
sobre os últimos acontecimentos, essa questão das enchentes. Ontem mesmo a Câmara Municipal votou e rejeitou 13 emendas que a oposição apresentou, tentando melhorar um pouquinho o projeto que concede benefícios às vítimas das enchentes. A questão dos empresários que sofreram muito com isso. O Leandrini conhece essa história há muito tempo. Como é que você vê a política de São Caetano hoje, Leandrini? Olha, Alessi, esse episódio que você comenta agora, naquele fatídico 10 e 11 de março, que essa avalanche atingiu São Caetano, e é uma pena que a Câmara não tenha aceito as emendas que foram apresentadas, até porque me surpreendeu que o presidente da Câmara pautou para a Câmara apreciar as contas que haviam sido rejeitadas do ex-prefeito Auríquio, em cima daquela mazela, em cima daquela situação em que São Caetano estava afundado na lama. Parece até que foi proposital, porque as atenções estavam em cima da lama que havia tomado conta de São Caetano, e a Câmara foi rever uma situação que já havia sido decidida anteriormente. Então, esse é o reflexo da Câmara de São Caetano, com algumas exceções, alguns vereadores que têm mais responsabilidade. Eu acho que os dias de hoje estão mudados. Eu fui vereador e senti que a situação de antigamente era uma situação muito mais própria, onde se defendia com mais critério, com mais humanidade, os direitos e os deveres de cada um eram mais respeitados. A gente viu, você falou desse episódio, né? Muita gente que votou pela rejeição das contas antes, agora, em cima desse mar de lama que você falou, literalmente aí, acabou mudando a posição. Isso é ruim para a política. Pois é, né? Pois é. É aí que eu digo. Esta é a cara da Câmara, de alguns que já eram vereadores e que votaram pela aceitação do parecer contrário do Tribunal de Contas, dos crimes cometidos na tal administração, e que agora mudaram de ideia, vai saber quais as razões que o levaram a isso. Certo. E aí você vê uma saída para a cidade, porque a gente está já começando a se preparar. As eleições são em 2020, para prefeito e para vereadores. Ontem eu estive na Câmara acompanhando essa votação, fazendo uma transmissão ao vivo de lá. Eu vi a indignação de várias pessoas que estavam nas galerias. E um dos cartazes me chamou a atenção, que uma senhora segurava dizendo o seguinte: caros vereadores, no ano que vem tem eleição, vocês precisam pensar nisso. Esse tipo de atitude que a gente viu ontem, essas articulações que os partidos estão começando a fazer agora, vão mexer com o quadro político de 2020? Vão. Certamente vão mexer. Eu acho que aquela situação de renovação, de mudança, que aconteceu no âmbito nacional e nos estados agora, o ano passado, com a eleição presidencial, ela vai se repetir o ano que vem nas eleições municipais, não há dúvida, e vai haver uma renovação muito grande, não tem a menor dúvida. Renovação nas câmaras municipais, nos executivos, isso você não tem certeza absoluta que isso vai acontecer. Legal. Pela tua experiência como político que viveu a articulação política nacional nesses últimos tempos todos, a gente sabe que o prefeito José Auríquio Júnior hoje responde a um processo da Procuradoria do Ministério Eleitoral, Ministério Público Eleitoral, acusação de receber uma doação de R$350 mil de campanha de uma senhora que tinha uma aposentadoria do INSS. Já teve vereador que perdeu o mandato em São Paulo, recuperou, mas está inelegível para a próxima legislatura, tendo a doação da mesma pessoa. Você acha que o prefeito Auríquio conclui esse mandato na tua percepção ou não? Com certeza não. Eu acho que a situação do atual prefeito é o seguinte: ele dificilmente concluirá o seu mandato. E se concluir o seu mandato, dificilmente, em função disso que você comentou, dos crimes eleitorais cometidos, dificilmente ele conseguiria ser candidato à reeleição. E também, na hipótese de, eventualmente, vir a ser candidato à reeleição, eu não tenho dúvida, seria candidato, mas perderá a eleição. Isso você fala também baseado no resultado que a gente teve em 2016, quando, em que pese todas as dificuldades, a eleição foi aquilo que a gente chama de pau a pau. Pau a pau, com uma diferença muito mínima, e a administração atual cometeu alguns erros, alguns equívocos,
que a sociedade local não aceita. E por isso que eu digo que eu tenho essa percepção do que virá a acontecer. Dá para enumerar alguns desses erros que você observa aí? Por exemplo, a taxa do lixo, que você vê que isso aí atingiu profundamente a população. Esse é um exemplo prático. Isto está marcado e mensalmente a pessoa lembra a hora que vai pagar a sua conta. Certo. E isso que gerou, inclusive, uma série de manifestações, acho que as maiores manifestações dos últimos tempos, né, que a gente viu no ano passado, aí, até na casa do prefeito, essa coisa toda, esse tipo, mesmo que depois você corrija em parte, né, não, porque não foi corrigido totalmente, né, isso fica a marca, né? Marca e é uma marca que mensalmente é lembrada. Então eu acho que a situação política dele hoje, a sociedade não aceita mais essas coisas. Certo. Agora, quando você fala mensalmente é lembrado, e dói no bolso, né? Exatamente. E talvez o órgão mais sensível do ser humano é o bolso, principalmente numa época que a gente vive de desemprego, de uma dificuldade de as pessoas venderem os seus negócios, os próprios comerciantes. Você é um empresário bem-sucedido, mas sabe da dificuldade que o empresariado hoje vive. Quando a gente tem essa dificuldade toda, quando você tem desemprego e ainda tem de arcar com um custo desse tamanho, fica complicado. É complicado. Né? Isso é o que você falou. Hoje em dia, um país com 13 milhões de desempregados e uma situação difícil, que atinge a tudo e a todos, é difícil. Você, como político, viveu vários momentos da economia e da política brasileira. Passou por crises, né? Talvez aquela crise da década de 80, lá no governo Sarney, que o pessoal ia laçar o boi no pasto, o fiscal do Sarney, aquela coisa, inflação galopante. Para você ter uma ideia, eu tinha um amigo lá no Diário Popular que ele pegava o salário, num dia aplicava no overnight e com os juros do overnight ia jantar num restaurante, pagava a conta do restaurante, no Gigeto, que era ali do lado, um restaurante bom que você conheceu bastante, muito, né? E a gente viveu períodos de crise, viveu períodos até um pouquinho melhores também, depois com o rearranjo da economia, voltou a ficar ruim. Você já viu uma situação tão complicada como essa de hoje? Está se repetindo a situação dessa década. Eu vivi antes, eu vivi até a Revolução de 64, eu era vereador na época. Sim. Mas essa situação que você acabou de alinhar aí é a situação que está se acontecendo hoje. Quando o Montoro se elegeu governador, e que eu fui líder dele na Assembleia, a campanha do Montoro, qual que era? Era emprego. Qual que é a primeira proposta? Emprego. A segunda proposta? Emprego. A terceira proposta? Emprego. É o que ele dizia. Porque aquela situação era a situação que havia e a situação que se repete hoje. Legal. E eu lembro bem dessa campanha, eu fui cobrir a campanha do Montoro, eu lembro dele fazendo campanha lá no Centreville, você devia estar junto nesse dia lá, e eu fiz uma entrevista boa com ele. Eu vou te pedir licença para chamar um rapidíssimo intervalo comercial, daqui a pouco a gente vai continuar. E eu convido você que está nos assistindo aí pelas redes sociais, não vai ver o WhatsApp, Facebook do amigo não, que você vai perder informação importante. Você já viu que a gente está fazendo uma entrevista que é a história política de São Caetano do Sul, e vale a pena continuar assistindo. A gente vai para um rápido intervalo comercial e volta já já. Weekend MB Gussi, um final de semana como você nunca viu. Maior evento de vendas da construtora terá imóveis a partir de R$ 169 mil. Neste sábado e domingo, 6 e 7 de abril, apartamentos em construção, apartamentos prontos para morar, além de unidades para locação, mobiliadas, salas comerciais e lajes corporativas. Evento de gastronomia com o grande chefe Rogério Ferreira. Tarde de autógrafos com Milton Bigussi em seu livro 7 décadas de futebol. Interessados devem confirmar presença em eventos@mbigussi.com.br. Olá, eu sou o chefe Rogério Ferreira do restaurante Esplana Grill e vou estar no Big Weekend da MB Gussi no dia 6 de abril para dar uma aula de como fazer um risoto maravilhoso. Você já confirmou sua presença? Espero você lá.
bem, estamos de volta para o segundo bloco e antes de eu continuar essa entrevista maravilhosa aqui com o Floriano Leandrini, a gente tem informações quentes chegando direto da redação do jornal ABC Repórter com o Celso Rodrigues. É com você, Celso. Olá, Joaquim, Floriano, a todos que acompanham a TV Grande ABC, o jornal ABC Repórter. Na edição de amanhã do jornal ABC Repórter você acompanha aqui. Pare, atenção, siga para a diversão, estreia na mini pista da Ecovias. Santo André realiza o 46º Festival de Flores. A Paz São Caetano realiza a Outlet ou o Outlet Bebê Bem neste final de semana. COP promove oficinas para capacitar entidades beneficentes na busca por recursos e São Bernardo moderniza serviços com ampliação do aplicativo SBC na palma da mão. Essas, entre outras notícias, você acompanha amanhã na edição do jornal ABC Repórter, bem como o resultado do jogo do Palmeiras. Palmeiras foi ontem, inclusive, para a Argentina, já está em solo argentino e vai disputar o terceiro jogo da Libertadores, da fase de grupos. Enfrenta o São Lourenço no Nuevo Gasômetro. E se a torcida palmeirense tem uma pulga atrás da orelha pela apresentação do time, não tem muito o que se preocupar, já que o Palmeiras, em 2 jogos, soma 2 vitórias e 5 gols, sem ter sido vazado em nenhuma das 2 partidas, o que mostra que o Felipão é um técnico copeiro e aposta muito nos jogos de mata-mata. Inclusive, não nessa fase, porque é a fase de grupos, mas depois é o mata-mata, um jogo fora e um jogo em casa, e aí a melhor campanha decide em casa a vaga. Hoje às 7h15, São Lourenço, o time do Papa, contra o Palmeiras, no Nuevo Gasômetro, às 19h15. Joaquim, é com você. Obrigado, Celso. Eu quero agradecer aqui, o pessoal está nos assistindo, o jornalista Fábio Beza, obrigado pela audiência, o grande diretor de TV, José Ritt. Obrigado, Ritt, pela audiência. Vê se eu estou fazendo certinho, depois você me dá uns puxão de orelha aí. E a minha madrinha Orlanda Negrini Viotto, que está sempre aqui atenta. A madrinha tem que acompanhar o afilhado, né, Leandrini? Leandrini, falar em madrinha, você vai apadrinhar algum candidato aí? Como é que você vê os candidatos a prefeito que despontam aí para o próximo ano em São Caetano do Sul? Olha, Alessi, desde a minha experiência política, da minha ótica, eu, até pelo resultado da última eleição, por exemplo, o ex-prefeito Paulo Pinheiro, pela votação que obteve, ele, se for candidato, não resta dúvida, ele pode ser um forte candidato. O ex-vereador Fábio Palácio, por exemplo, que foi candidato agora a deputado, e na eleição municipal obteve também um excelente resultado há 2 anos atrás, também é um nome que eu sinto, já começa a sentir na cidade algum movimento, alguma coisa no sentido de novos nomes e eventuais candidatos. Mas, levando em conta o resultado da eleição última agora, a renovação que abalou o país, reformou o Congresso, reformou as assembleias, governadores, Senado, Câmara Federal, eu acho que é a hora do novo. Eu acho que a renovação também vai atingir, vai chegar em São Caetano. Por exemplo, um nome novo, que eu já sinto aí alguém comentar a respeito, é do publicitário, jornalista, o empresário Estevam Júnior. Ele mostrou a sua capacidade empresarial, mostrou a sua capacidade de gestão. Ele pegou a associação comercial semi-morta e transformou numa associação de grande vulto, juntou o comércio, a indústria, a sociedade como um todo, e fez disso aí um grande movimento em favor da cidade, brigando por melhorias, defendendo São Caetano. É um nome novo, que começa a surgir assim na mesa dos eventuais candidatos. Quer dizer, eu estou observando o fato. Eu acho que está muito cedo para se ter qualquer opinião a respeito, mas é o retrato do momento. Como política é o retrato do momento. No momento hoje, existem 3 ou 4 candidatos e um candidato novo no meio dessas possibilidades. Legal. Quer dizer, aquilo que a gente viu no ano passado, principalmente nas eleições para o Legislativo, que você ganhou algumas eleições e conhece muito bem, de vários deputados
que surgiram aí, ninguém conhecia, não sabia, e de repente tiveram uma quantidade de votos muito grande e que foram o símbolo desse novo que você fala. A gente vê com uma Janaína Pascoal com 2 milhões de votos para deputada, vê os filhos do presidente Bolsonaro. O do Bolsonaro eu não sei se eu classificaria como novo não, porque ele já estava na política há 7 mandatos como deputado, e eu acho que o Bolsonaro, não sei se você me corrija se eu estiver errado, ele foi mais o anti-PT do que o novo. Perfeito, concordo. Eu acho que o cara que não queria votar no PT de jeito nenhum viu no Bolsonaro a opção. Só que ele também precisa descobrir isso, não precisa descobrir que ele não ganhou a eleição, o PT perdeu, né? Ele ganhou a eleição do PT, como você disse, mas ele precisa começar a governar, né? Essa é a verdade. Porque já se passaram 3 meses e eu acho que está na hora de as coisas caminharem. Porque por enquanto não aconteceu nada ainda. A nossa esperança, expectativa e a expectativa do povo brasileiro é nele. Agora, da forma que está indo a coisa, nós podemos perder o ano. Verdade. Você falou desse trabalho do Walter Estevam Júnior à frente da CISCS, Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, e aí não estou aqui para puxar o saco nem coisa nenhuma, mas vai acontecer um evento, depois de amanhã, dia 4, a partir das 12h30, na própria CISCS, que vem simplesmente o maior guru mundial de inovação, que é o Hitendra Patel, um cara maravilhoso. E além do que, um evento que o Walter deixou pronto antes de entregar o mandato para o Moacir Passador Júnior, nosso amigo Tico, aí, que também vai trazer 3 empresas dos Estados Unidos para fazer rodadas de negócio com quem pretende importar ou exportar para os Estados Unidos. É o consulado comercial dos Estados Unidos, que vai estar, o cônsul vai estar aqui presente também nessa... Olha a importância desse evento. Para mim, é o maior evento de network, de integração de empresários norte-americanos e brasileiros dos últimos tempos, ou de todos os tempos, em São Caetano do Sul. Esse é um exemplo de como você pode trabalhar para desenvolver a economia, para gerar negócios, para gerar emprego, renda e trabalho, não? O Walter Estevam, ele é um excelente articulador. Ele sabe fazer as coisas, ele aprendeu muito. Eu me orgulho hoje dele porque ele era garoto, quando eu já era político, e acompanhei muito a vida dele. Ele é muito competente, ele sabe fazer as coisas. Legal. E você começou a falar disso, eu lembrei do nosso saudoso também, doutor Antônio Russo, né? Grande advogado da cidade, MDBista de primeira hora, também dividiu espaço no governo com você, lá no governo Quércia, né? Foi, grande companheiro, pena que não chegou a se eleger prefeito. São Caetano teria tido uma outra cara, pela capacidade que tinha o Russo. Foi uma grande pessoa, competente demais, que eu me orgulho de ter sido amigo dele. São Caetano, o pessoal costuma dizer o seguinte, é tranquilo para o prefeito governar, porque já está tudo pronto, tudo feito, ele precisa saber administrar. É isso mesmo ou São Caetano tem muito a ser feito ainda? Olha, em parte, São Caetano precisa de um gerentão para poder administrar, porque é o que você falou, realmente está tudo feito. Então, hoje, a manutenção do que está aí e evitar fatos como esse que aconteceu agora, recentemente, aí, que está aí uma grande parte da população sofrida aí no meio dessa lama que aconteceu aí. E essa história se repete de quando em quando e você vê que São Caetano tem problema. E essa questão da enchente, tem solução? Olha, essa solução é uma solução conjunta, não é uma solução só de São Caetano. Agora, pelo menos São Caetano teria que se prevenir para, pelo menos numa situação dessa, dar uma atenção maior àqueles prejudicados. E que realmente a atenção que foi dada, acho que é muito insignificante em cima do prejuízo que todos tiveram. Comerciantes, povo, moradores, enfim, a cidade sofreu muito. Legal. Falta aquele político que olha no olho do cidadão, que vai para a rua, que conversa, que troca ideia e que acaba absorvendo aquilo que a população precisa. Porque às vezes o político ele se preocupa muito em comunicar aquilo que ele faz, mas ele não se preocupa muito em receber aquilo que a população está pensando. Até de uma forma mais clara e objetiva. Falta esse político hoje em São Caetano? Esse político no passado era o Walter Braide,
que ele sabia se identificar com as pessoas e ia procurar o problema para ser resolvido. Eu acho que hoje está faltando. E pode acontecer ainda. Pode, né? Pode. A cidade merece, não é isso? Merece e muito. Qual é o maior orgulho de viver em São Caetano, Leandrinho? É uma cidade ontem pacata, hoje já nem tanto, mas é uma cidade com segurança, é uma cidade sem maiores problemas de água, de esgoto, iluminação, pavimentação. É uma cidade saneada. O que precisa é aquilo que eu falei. É um gerentão para tomar conta disso com vontade. E viver em São Caetano realmente é um privilégio para todos. Você foi secretário na gestão do Raimundo Cunha Leite? Fui secretário de administração da hora De administração, né? O que você destacaria daquela época lá? Olha, nós pegamos a administração naquela época em que o Braille tinha deixado uma situação um pouco ruim, financeiramente falando. Mas o Raimundo conseguiu recuperar naquela época a cidade. Eu acho que a diferença de ontem para hoje é que hoje as pessoas que administram não têm aquela feição humana. O Raimundo era um homem humano. O Raimundo era um homem que ele, numa situação dessa, de calamidade pública, ele ia junto resolver o problema. Então a diferença de hoje é isso, que isso não existe. Hoje a pessoa administra só do gabinete, e você não pode administrar só do gabinete. Legal. Você tem que administrar na rua. O MDB era o famoso manda-brasa, né? Era. Hoje está precisando de gente que manda brasa. Era. Na cidade. Bom, se você tivesse que deixar um recado final para a população de São Caetano agora, qual seria o teu recado? Olha, na expectativa de dias melhores. A expectativa de que a gente tenha a cabeça no lugar e saiba, o ano que vem, escolher os governantes para que São Caetano tenha um melhor rumo, um melhor caminho para todos. Legal. O Celso falou na entrevista aí de um outlet que vai ter, e eu lembro, vocês estão vendo o comercial, tanto na abertura do programa, no intervalo, vamos ver agora no fim, que vai acontecer o Big Weekend da MB Gussi nesse final de semana. E eu hoje liguei para a assessoria de imprensa da empresa, convidando algum diretor para que viesse me dar uma entrevista amanhã, para a gente falar sobre esse Big Weekend. Para minha surpresa, a Rita Soares, que é a assessora de imprensa, acaba de me mandar uma mensagem dizendo o seguinte: o Dr. Milton Bigossi disse que esse programa ele faz questão de ir conceder a entrevista. Então amanhã, às 18h30, olha que honra, nós vamos ter aqui a presença do grande construtor aí, Dr. Milton Bigossi, que vai falar sobre esse Big Weekend no final de semana. Vai ser muito legal. Vai ter, como vocês viram aí, um chefe de cozinha, que é o Rogério Ferreira, ensinando a fazer risoto e também servindo risoto. Vai ter café da manhã. O Milton Bigossi vai dar autógrafo no livro dele, 7 décadas de futebol. No domingo vai ter um evento com cervejas artesanais, além do café da manhã, um café de encerramento. Ou seja, vai ser um fim de semana inesquecível. Floriano Leandrini, infelizmente o tempo de televisão é implacável. Hoje a gente fica por aqui. Mas você vai me dar mais entrevistas aí, que eu vi que você tem muito a orientar a população de São Caetano aí. Perfeito, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pela atenção. Obrigado pela tua trajetória, porque eu tenho certeza que se São Caetano é o que é hoje, deve muito ao teu trabalho e dos teus pares. Muito obrigado, e é uma oportunidade para cumprimentar a população de São Caetano. Parabéns aos moradores da minha cidade. Tá ótimo. Floriano Leandrini conversou com vocês e a gente volta amanhã às 18h30 aqui com o Dr. Milton Bigossi. Eu agradeço a audiência de hoje e conto com ela amanhã. Até lá. Big Weekend MB Gussi. Um final de semana como você nunca viu. Maior evento de vendas da construtora terá imóveis a partir de R$ 169 mil. Neste sábado e domingo, 6 e 7 de abril, apartamentos em construção, apartamentos prontos para morar, além de unidades para locação, mobiliadas, salas comerciais e lajes corporativas. Evento de gastronomia com o grande chefe Rogério Ferreira.
Tarde de Autógrafos com Milton Bigucci em seu livro 7 Décadas de Futebol. Interessados devem confirmar presença em eventos@mbigucci.com.br. Olá, eu sou o chefe Rogério Ferreira do restaurante Esplana Grill e vou estar no Big Weekend da MB Goose no dia 6 de abril para dar uma aula de como fazer um risoto maravilhoso. Você já confirmou sua presença? Espero você lá.